Ora e apresento nossos corações diante do Senhor. Declaro que o Senhor é bem-vindo neste lugar, e neste lugar o Senhor estabelece o seu trono. Senhor Jesus, fala conosco, fala com cada um de nós. Nosso coração está aberto e sedento para ouvir a Tua palavra, por isso libera sobre nós o espírito de revelação e sabedoria no pleno conhecimento do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, quantos aqui conhecem ou conheciam, né, ele faleceu recentemente, o pastor David Ponyogi Cho? Quantos aqui conhecem ele? Ele tem um livro dele, chama A Quarta Dimensão, e nesse livro ele conta um testemunho de um irmão que se converteu na igreja dele, e esse irmão, ele era um soldado do exército chinês. E esse irmão, ele conta uma história poderosa. Alguns anos atrás, ele era do exército coreano. Então, não sei se você sabe, mas existe uma perseguição sobre quem é cristão na Coreia. Você não pode professar sua fé, né? Acho que você viu as notícias recentemente, né? Foi proibido, inclusive, o aplicativo da Bíblia na China, né? Faz nem coisa de uma semana. Só que esse livro foi escrito há muitos anos atrás, e então eles estavam nesse contexto de perseguição. E aí esse soldado, ele conta que ele se converteu por conta de uma família. Então o que aconteceu? Eles estavam perseguindo os cristãos e pegaram então essa família, né, e cavaram um buraco, eram o pai, a mãe e 2 filhos, cavaram um buraco e colocaram eles dentro desse buraco. E lá dentro do buraco eles falaram o seguinte: olha, ou vocês negam a Jesus, ou vocês vão ser enterrados vivos. E aí, o soldado conta que as crianças choravam muito, pedindo para os pais que eles queriam sair daquele buraco. E ele fala que o pai, ele foi titubeando, foi falar alguma coisa, aí a mãe tomou a frente e falou para assim: olha, parem de chorar. Você fica quieto, falou para o marido, fica quieto, falou para as crianças, parem de chorar, porque nessa noite, nós vamos jantar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ela falou, pode fechar o buraco. E aí, esse soldado conta que, enquanto, né, eles cavavam, eles, né, soterravam essa família, eles cantavam uma canção, é uma canção muito antiga, provavelmente você não conhece, que se chama Celeste a Porvir. É uma música muito antiga, e uma parte dessa música fala o seguinte: lá não é como aqui, que a gente chora ou sorri, paz e alegria só reinam ali, lá no celeste a porvir. E essa foi a canção que eles cantavam enquanto eles estavam sendo mortos. E aí aquilo impactou tanto a vida desse soldado que ele decidiu se converter ao cristianismo. E aí ele se converteu na igreja do pastor David Ponyogi Cho, e o pastor David Ponyogi Cho conta essa história nesse livro da Quarta Dimensão. Sabe, e por que eu estou contando essa história para você? Porque é muito interessante que, mesmo em face da morte, aquelas pessoas, elas não perderam a alegria de ser cristãos. Sabe, mesmo em face da dificuldade, eles estavam firmes na sua fé. E por que eu estou te falando isso? Porque na verdade eles são simplesmente, né, um de vários que já aconteceram isso. Você já ouviu falar, na própria Bíblia, nós temos os mártires bíblicos, né? Nós temos Pedro, nós temos os discípulos, praticamente todos morreram, né, por mártir, e todos morreram, né, com grande alegria. Isso não está na Bíblia, mas historiadores contam que Pedro, quando ele foi ser morto, ele foi crucificado, e ali na crucificação ele pede para que virassem a cruz dele, porque ele não era digno de ser morto da mesma forma que Jesus foi morto, né? Então você vê vários relatos de grandes homens de Deus, que mesmo em face da morte, face a face com a morte, eles não perderam a alegria de ser cristãos, de professar a sua fé. E a grande pergunta é, por quê? Por que que mesmo diante das dificuldades, por que mesmo em face da morte, eles não perderam a sua alegria, eles não perderam a sua felicidade? Eu quero ler um texto com você, lá em 2 Coríntios 11,
a partir do verso 23. Olha só o que o apóstolo Paulo diz: são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalho muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes apedrejado fui fustigado com varas. Uma vez apedrejado em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornada muitas vezes, em perigos de rio, em perigos de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos nas cidades, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalho e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas interiores. Mas o que também pesa sobre mim diariamente é a preocupação sobre todas as igrejas. Sabe, irmãos, se você pegar esse texto e eu falar para você, mano, leia esse texto aqui, você vai ler esse texto e vai falar: nossa, que vida infeliz, esse cara deve ser um dos caras mais infelizes da face da terra, porque você olha aqui e ele só está falando do quê? De luta. Você olha aqui que ele está falando de dificuldade. Você olha aqui que você está vendo ele falar de tribulação. E aí você fala: esse cara aqui deve ser, mano, muito infeliz, sabe? Só que essa é a grande questão. Muitos acreditam que aquilo que produz alegria, que aquilo que produz felicidade na vida deles, são as circunstâncias. Ou seja, se as circunstâncias está tudo bem na sua vida, você é alguém alegre, você é alguém feliz. Então, se tudo está dando certo na sua vida, você é alguém muito contente com isso. Mas se as coisas começam a dar errado, você já perde a felicidade, você perde a alegria. Por quê? Porque talvez você acredita que o que produz alegria e felicidade na sua vida são as circunstâncias. Então, se você é alguém que pensa dessa forma, você vai olhar para esse texto que nós lemos e você vai julgar que o apóstolo Paulo, ele era alguém muito infeliz por conta das circunstâncias. Então, você e eu, nós temos que tomar cuidado em viver diante dessas circunstâncias, porque é o seguinte: hoje você está empregado, você está num bom emprego, você recebe um bom salário, e aí você é muito feliz por conta disso. Só que amanhã você perde seu emprego, e aí o chão desmorona, você perde o rumo, você perde a razão de existir, você quer desistir de tudo. Então hoje, sua célula está crescendo, está rompendo, e aí você é muito feliz por conta disso. Só que aí amanhã, talvez na sua reunião não vai ninguém, não vai uma alma na sua reunião, só está lá você e a sua esposa, ou às vezes nem esposa você tem, você é solteiro e só está você lá. E aí você fala o quê? Nossa, eu sou alguém muito triste. E aí você pensa o quê? Em desistir. Por que que isso acontece? Porque muitas vezes nós somos levados pelas circunstâncias, e as circunstâncias determinam se nós seremos pessoas felizes ou não. Pergunta para o irmão que está do seu lado: você é alguém feliz? Mas também, irmãos, há um outro tipo de pessoa. Existe um segundo tipo de pessoa, que são aqueles que projetam a sua felicidade naquilo que é futuro. Então, por exemplo, o Guilherme fala o seguinte: hoje eu não sou feliz, mas quando eu casar eu vou ser alguém feliz. Eu olho, por exemplo, para a Cacau, a Cacau fala o seguinte: olha, hoje eu não tenho minha casa própria, então eu não sou alguém feliz, mas quando eu tiver minha casa própria, eu serei alguém feliz. Quantos aqui já não passaram por isso? Às vezes você fala o seguinte: nossa, eu preciso tanto disso para viver. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu falava para minha mãe: eu não posso viver sem um videogame, eu preciso de um videogame. Aí sabe o que acontecia? Eu comprava o bendito do videogame, e aquilo me dava felicidade, mas é uma felicidade momentânea. Hoje, se você for lá na minha casa, o videogame está lá em casa, todo empoeirado, e nem é meu ainda, é do meu irmão, porque ele nem joga também,
Aí tá lá, tá largado lá. Mas por que eu estou falando isso? Porque o que vai produzir felicidade na vida do Guilherme, o casamento ele vai produzir uma certa felicidade, mas isso é passageiro, sabe por quê? Porque o dia que ele brigar com a esposa, o dia que a esposa não for alguém bacana para ele, logo ele vai fazer o quê? Ele vai perder essa alegria, essa felicidade. Quando a Cacau comprar a sua casa própria, vai ser muito feliz, levar os seus amigos lá, levar a sua célula lá, muito legal, muito bacana essa conquista. Mas logo a casa vai começar a envelhecer, e aquilo que um dia era motivo de felicidade, alegria, já não é mais. Por quê? Fala assim para o irmão que está do seu lado: tudo que é terreno é passageiro. Ou seja, se a sua alegria estiver nas coisas dessa terra, a sua alegria um dia vai passar. Se a sua felicidade está nas coisas aqui dessa terra, um dia essa felicidade vai passar. Por isso que eu quero trazer você para essa reflexão. Será que realmente você é alguém feliz? Talvez hoje você esteja feliz, talvez hoje você não esteja feliz, mas você é alguém cheio de alegria, cheio de felicidade, cheio de fé? Ou você é essa pessoa que é levado por circunstâncias, ou você é essa pessoa que está esperando algo acontecer na sua vida para ser feliz? Sabe? Porque a alegria do apóstolo Paulo, ele não estava nas coisas terrenas. A alegria do apóstolo Paulo estava nas coisas eternas. Então nós acabamos de ler um texto, onde você vê o apóstolo Paulo passando por diversas dificuldades. Mas agora eu quero ler um outro texto com você, onde ele fala sobre as dificuldades que ele passa na vida dele. E o que ele diz sobre isso? Lá em 2 Coríntios 4,17, olha só o que a Bíblia diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, e acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que vêm são temporais, e as que não se veem são eternas. Então deixa eu falar uma coisa, sabe por que esses grandes mártires, sabe por que essa família da história desse soldado, sabe por que o apóstolo Paulo, ele viveu com alegria, com felicidade, mesmo em face da morte? Porque a alegria dele e a felicidade dele não estava vinculada às coisas dessa terra, a alegria dele estava vinculado naquilo que é eterno. Deixa eu te falar uma coisa, e aquilo que é eterno é uma pessoa, com o nome de Jesus Cristo. Então a nossa alegria, a nossa felicidade, não tem que estar baseada nas coisas dessa terra, porque elas são passageiras, mas os nossos olhos precisam estar fixos naquilo que é eterno, que é a pessoa de Jesus, sabe? E eu quero te fazer uma pergunta: onde está hoje a sua alegria? A sua alegria, ela está nas coisas que são passageiras, ou a sua alegria, ela está em Jesus? Sabe, é muito simples nós analisarmos o nosso coração, para ver aonde está a nossa alegria. Então eu quero te dar um exemplo, mas antes de eu te dar desse exemplo, deixa eu só te explicar uma coisa. Não significa que você não possa ficar triste, presta atenção nisso. Por exemplo, você perde o seu emprego, é natural que você fique triste, normal. Às vezes você está, sei lá, você quer comprar algo, você tem algum sonho, e ele não se concretiza, irmão, é natural que eu e você, nós fiquemos tristes. Agora, qual que é a diferença entre eu estar triste e a minha alegria estar nessas coisas? Olha só, se eu perdi o meu emprego, eu vou ficar triste, talvez um dia, talvez 2 dias, talvez 3 dias, sabe? Mas a minha fé não vai ser abalada, vou continuar crendo em Jesus, vou continuar crendo no Senhor, vou continuar olhando para Ele, e vou crer que Ele tem o melhor para mim, então isso não vai me abalar. Mas aquela pessoa, que o seu coração está nas coisas dessa terra, elas se abalam. Então, por exemplo, você perde seu emprego, e aí por consequência, você nunca mais quer vir para a igreja. Aí que você fala, mas por que isso acontece? Porque o coração daquela pessoa, a alegria dele estava no emprego, e aí porque ele perdeu o emprego, a vida dele desmoronou, ele quer ir embora de tudo.
Então, por exemplo, um líder de célula, a sua célula não vai ninguém, e aí você não vai ninguém na sua célula e, consequentemente, você falta no culto de sábado, falta no culto de domingo, não vai nas reuniões. Por que você faz isso? Porque a sua alegria está nas pessoas, não está em servir Jesus. Então você logo se abala, e aí você quer desistir de tudo. Então, deixa eu te falar isso bem claro, nós temos o direito de ficar tristes, e a Bíblia nos dá esse direito. A grande questão é, o seu coração estar nessas coisas, ou o seu coração está em Jesus? Porque meu coração está em Jesus, eu posso estar triste, eu posso estar abalado, eu posso estar passando pelo vale da sombra da morte, mas qual que é o resultado? Não vou temer, o Senhor está comigo. É o que Davi viveu. Mas se seu coração não estiver em Jesus, você vai abalar, suas estruturas vão abalar, o seu mundo vai perder a cor. Por quê? Porque você perdeu aquilo que mais era importante para você. Então deixa eu falar uma coisa para você, o que precisa ser mais importante na sua vida, não são as coisas dessa terra, mas sim a pessoa de Jesus. Se você colocar Jesus no centro do seu coração, você pode ter certeza que o mar vai estar se agitando, as ondas vão estar vindo forte sobre ti, o diabo vai te atacar, mas isso não vai chegar até você, sabe por quê? Porque o Senhor te protege, porque o Senhor é contigo. Então, deixa eu só, antes de dar alguns exemplos, eu só queria te explicar isso. Você tem o direito de ficar triste, eu fico triste, todos nós ficamos tristes com situações, mas a grande questão é essa, o nosso coração não pode estar nessas coisas. Então, quero dar um exemplo a você. Então, por exemplo, existem pessoas que elas colocam o seu coração no dinheiro, e o dinheiro é o reino da vida delas, ou seja, elas fazem tudo por dinheiro, sabe? E aí quando elas não têm dinheiro, tudo da vida delas desmorona. Por quê? Porque ela precisa disso. Então é esse cara que eu estou falando, ou essa moça, que perde o emprego e a vida desmorona. Por quê? Porque ele fica pensando, e agora, o que eu vou fazer da minha vida? Como que eu vou pagar minhas contas? Meu Deus do céu, o mundo está acabando. Entende? É o cara que fica, sabe, quando falta recursos dentro da sua casa, quando falta recursos para ir por encontro, quando falta recursos, fica totalmente aflito. Por quê? Porque o seu coração, ele está no dinheiro. Muitas vezes, o seu coração, ele busca talvez enriquecer. Deixa eu te falar uma coisa, nós oramos por isso. Semana passada, nós fizemos uma vigília aqui com os discipuladores, e nós oramos, nós falamos para o Senhor, Senhor, que os radicais livres sejam as pessoas mais prósperas de Itaquera, que tenham os dízimos mais altos de Itaquera. Sabe por quê? Porque o Senhor nos chamou para prosperar, mas a Bíblia fala que nós não podemos ter amor ao dinheiro. Nós podemos ser ricos, mas nós não podemos ter amor ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os maus. Então, tem pessoas que colocam a sua confiança, a sua alegria na sua condição financeira. E aí hoje você recebe seu salário, dia 30, está lá, milão. Aí dia 1º, não tem mais nada. Vive o mês inteiro triste por conta disso. Por que ele está triste? Porque o coração dele está nisso, no quanto ele tem. Sabe, irmãos, quando eu era adolescente, eu tinha isso no meu coração, sabe, porque minha mãe sempre foi muito batalhadora, muito lutadora, mas criou seus filhos sozinhos, muitas vezes. E aí, eu via meus amigos, muitas vezes com roupa de marca, com tênis de marca, e ela não podia me dar isso. E aí meu coração estava nisso, porque eu queria isso para mim. E eu brigava com ela, esperneava e fazia isso, fazia aquilo. Por quê? Só por causa de uma roupa de marca, de um tênis de marca. Sabe, hoje eu vejo o quanto isso é besteira. Sabe por quê? Porque meu coração naquela época estava nisso. Sabe, as pessoas vão me olhar, o que elas vão pensar de mim? Nossa, se eu for com essa roupa aqui, o que vão pensar de mim? Isso acontece com muitos adolescentes, com muitos jovens. Às vezes você gasta o que você não tem só para aparecer para os outros. Eu quero falar para você, por quê? Porque a sua alegria está nisso. E aí o dia que, às vezes as pessoas olham para você e não elogiam a sua roupa, o dia que as pessoas olham lá no seu Instagram, não curtem a sua foto, você fica triste. Por quê? Porque a sua alegria está nisso. Então, existem pessoas que a sua alegria está no dinheiro, estão nas coisas dessa terra. O que eu vou ganhar? Sabe, eu lembro quando eu saí do colégio,
E eu fui procurar uma faculdade para fazer, eu falei, qual que será a faculdade que eu mais vou ganhar dinheiro? Aí eu fiz lá 6 meses, não gostei. Depois eu fui entender, não tem a ver com quanto você mais vai ganhar, mas é aquilo que você gosta de fazer, sabe? Mas por quê? Porque o meu coração estava no dinheiro, e aí eu dependia da minha felicidade nisso. Então deixa eu te falar, tem muitos irmãos que vivem dessa forma, a sua felicidade está naquilo que você tem hoje, e aí se você não tiver, você não é alguém feliz, se você não tiver, você não é alguém que é alegre. Mas existem pessoas que projetam a sua alegria em outras pessoas, por exemplo. Então, por exemplo, às vezes você é discipulador, você é um líder de célula, e aí você projeta a sua alegria nas pessoas lá da sua célula. Nossa, hoje o Guilherme foi, mano, que felicidade, Gui, que não sei o quê. Aí semana que vem o Guilherme não vai para a célula, aí eu fico frustrado com o Guilherme, eu fico mal com o Guilherme, aí eu brigo com o Guilherme. Por quê? Porque a minha alegria está nas pessoas, não está no Senhor, não está em servir Jesus. Uma vez eu fui conversar com um líder de célula, e eu falei para ele, que hora você começa a sua célula? E ele falou, eu começo na hora que todo mundo chega. Aí eu falei, oxe, como assim? Ele, eu espero todo mundo chegar para começar. Aí eu falei, entendi, então você faz célula para as pessoas, você não faz célula para Jesus. E aí sabe o que acontece? A alegria dele está nas pessoas, porque se 2, 3 faltar e se ninguém vier, vai ficar triste, vai ficar lá depressivo, entende? Deixa eu falar para você, você precisa fazer célula para Jesus, não é para as pessoas não. Você está aqui é para cultuar Deus, não é para cultuar homens não. Você tem que entender isso. Então tem pessoas que projetam sua felicidade em outras pessoas. Então às vezes você está na corte, e aí você projeta a sua felicidade na sua corte. Você acha que a sua corte é a razão da sua existência, da sua vida, da sua felicidade. Aí o dia que ela pisa no seu pé, você fica chateado por conta disso. Mas está errado. Ela vai te fazer feliz, ele vai te fazer feliz, com certeza. Mas e o dia que ela não fizer? Você que é casado, e o dia que você brigar com a sua esposa? Perdeu a alegria, perdeu a felicidade, vai largar tudo, meu mundo desmoronou? Ou a sua felicidade está em Jesus, que é a única pessoa que nunca vai te decepcionar, que é a única pessoa que nunca vai te deixar, que é a única pessoa que está sempre ao seu lado? Entende? Sabe, irmãos, eu já me decepcionei muito com pessoas. Por quê? Porque eu projetava minha expectativa nas pessoas, a minha alegria estava nas pessoas. E aí, irmão, depois de anos de ministério, você vai aprendendo que não é assim que funciona. Eu lembro que quando eu era líder de célula, eu olhava assim para os melhores e falava, mano, esses caras aqui vai dar muito certo. Você é louco, esse cara é muito violento, olha isso aqui. E aí os que davam mais certo eram os piorzinhos ali, ó, o Paulo. Mas eu me frustrei tanto por conta disso. E existem tantas pessoas que se frustram por conta de outras pessoas. Mas por que você se frustra? Porque você coloca uma expectativa. E aí você coloca uma expectativa e a pessoa te frustra. Mas deixa eu te falar, a sua expectativa, a sua alegria, a sua fé, ela precisa estar firmada no Senhor. Somente nele. Sabe, não espere nada de ninguém. Não espere, que o Mateus vai te honrar, não espere que a Sara vai te honrar, não. Espere que o Senhor faça isso. Sabe, irmãos, mas tem pessoas que projetam a sua felicidade em outras pessoas. Se fulano de tal não responder, se não for o fulano de tal que seja o líder, eu não vou mais andar nessa célula. Ixi, eu já ouvi tanto isso aqui. Se não for o Paulo que for assumir, for o Neto, eu não ando com o Neto. Essa ideia. Mas o que é isso? A sua felicidade está no Paulo. Mas aí sabe o que é interessante? Paulo é casado e não é com você. O Paulo vai ter filho, o Paulo vai sair dos jovens um dia e não vai te levar. O Paulo, sei lá, vai para o Nordeste, vai para o Acre, eu não sei para onde ele vai, para onde Deus vai levar ele. E ele não vai te levar. Uma coisa que eu aprendi na minha vida, que as pessoas passam.
Eu já tive muitas pessoas importantes na minha vida. Tive meu primeiro líder, depois tive meu primeiro discipulador, depois tive o meu primeiro pastor, depois o pastor Alexandre entrou, e é assim que é a vida, é um ciclo. Só que tem pessoas que vivem no passado. Nossa, na época do pastor Leonardo isso aqui era muito melhor. Aí não vive o que tem para hoje. Você não vive o que Jesus tem para você hoje. Nossa, na época do pastor Roberto era muito melhor. Adorava pegar tijolo nessa igreja. Nem gostava de culto de jovem, eu vinha para os casos dos tijolos. Mas irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Sabe, a sua alegria não tem que estar em outra pessoa, apesar que elas vão te fazer feliz, mas a sua alegria tem que estar em Jesus. Sabe, uma vez, eu estava no treinamento de líderes, e eu falei isso para os irmãos. Eu quero falar isso para os líderes de célula, e para os discipuladores. E você que quer ser líder, aprende desde já isso. Sabe, você quer ser pastor, aprende isso. Não existe um fruto mais perigoso para se investir do que nas pessoas. As pessoas são os frutos mais perigosos que você vai investir. Sabe por quê? Porque eu vou plantar uma semente aqui. E essa semente ela pode germinar e ela pode dar muitos frutos. Mas eu planto uma outra semente, uma outra pessoa aqui. Só que essa pessoa, ela pode crescer e dar espinhos. Ou seja, essa vai ser um fruto que vai me machucar. E aí eu vou dar outro fruto, e eu vou investir, eu vou amar, eu vou fazer, eu vou dar todo o meu potencial nesse fruto. E ele não vai crescer. Essas são as pessoas. Existem pessoas que você vai investir que vão dar certo. Existem outras que você vai investir que vão te trair. É Judas. Que vão te machucar. Mas existem pessoas que você vai investir que não vai dar nada, porque eles não querem nada da vida. Só que o líder, se o coração do líder estiver nos frutos, você vai se frustrar. Por isso seu coração tem que estar no Senhor. Eu vou investir nesse, deu certo, glória a Deus. Eu vou investir nesse, não deu certo, glória a Deus também, eu estou aprendendo. Eu vou investir nesse, ele não quis nada, glória a Deus, Deus está me ensinando. Sabe, um bom líder, ele enxerga a oportunidade em tudo que ele faz. Então se deu certo, glória a Deus, se deu errado, Deus está me ensinando. Se foi lá e deu certo, glória a Deus, Deus é bom. Mas se foi lá, tentou e deu errado, Deus é bom também, sabe por quê? Porque nesse erro eu aprendi alguma coisa, sabe? Tudo depende da forma como que você enxerga as coisas, sabe? Enxergue sempre no prisma de Deus, porque Deus é bom. A Bíblia fala que Deus é sempre bom, Deus todo dia é bom. Entendeu? Então você precisa enxergar as circunstâncias da sua vida sempre pelo prisma da bondade de Deus. Deus é bom na sua vida. Aleluia. Então, tem um terceiro grupo de pessoas, irmãos, que elas colocam o seu coração em cargos. Então, por exemplo, você está numa grande empresa, e aí você luta anos para ter um cargo lá muito importante. E aí o dia que você é demitido desse cargo, o seu mundo acaba, seu mundo desmorona, você quer se matar, você quer morrer, você entra em depressão. Por quê? Porque o seu coração era conquistar aquele cargo. Na igreja também isso acontece. O cara às vezes faz de tudo para ser líder, para ser discipulador, para ser um pastor, só por conta do cargo. Só porque ele quer orar pelas pessoas, só que ele quer ser chamado aqui na frente. E sabe o que acontece? Que esse cara vai dar com a cabeça no poste. Porque o dia que ele entender que não tem glamour nenhum nisso aqui, isso aqui não é, isso aqui é bênção. Mas não há glamour, isso é verdade. Mas tem pessoas que se apegam a essas coisas. Você se apega àquilo que você tem ou quer ser. Tem muitas pessoas que se apegam ao seu carro. Aí o dia que bate o carro, pronto, acabou o mundo. Tem pessoas que se apegam aos seus bens, então a cargos, a bens, as coisas que você possui. E às vezes o seu coração está nisso. E aí quando você não tem mais isso, sabe, você então se decepciona. Sabe o que eu quero falar para você, irmãos, nessa noite? É que tudo que é terreno, ele vai passar, ele é passageiro. Sabe, só que em mim, você, existe um desejo
das coisas que são eternas. Sabe, quantos aqui aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador? Levanta sua mão. Deixa eu te falar uma coisa. Se você aceitou Jesus, nada dessa terra pode te satisfazer. Nada que você prove dessa terra pode te satisfazer. Você pode sair daqui para uma balada, você pode, ano que vem, pular o carnaval, passar 7 dias, sabe, ficar com todo mundo, nada disso vai te satisfazer. Isso vai te dar uma alegria momentânea, mas o dia que você colocar a sua cabeça no travesseiro, você não vai ter paz. Sabe por quê? Porque dentro do ser humano, existe uma busca pela felicidade. Thomas Jefferson fala isso, terceiro presidente dos Estados Unidos. Ele fala que todo homem, ele tem um direito de buscar liberdade, justiça e felicidade. Todo homem busca pela essa felicidade. E às vezes você está tentando buscar essa felicidade no lugar errado. Você está tentando buscar essa felicidade no dinheiro, nas pessoas, nos cargos. Você está tentando buscar essa felicidade lá no mundo. Então você acha que aquilo que o mundo te produz é que vai gerar felicidade. O que o mundo produz, ele é passageiro, é terreno. Logo vai passar, é uma alegria momentânea. Mas dentro de você existe um anseio, um desejo por aquilo que é eterno. E é por isso que você está aqui nessa noite. Porque talvez, muitos aqui talvez já experimentou das coisas do mundo. E tudo que você viveu até hoje te trouxe até aqui. Já parou para pensar nisso? Tudo que você viveu te trouxe até aqui. Sabe por quê? Porque dentro de você existe um desejo e um anseio por aquilo que é eterno. Tudo que você experimentou até hoje não te satisfez. Não trouxe uma alegria verdadeira. Sabe por quê? Porque a única coisa que nos satisfaz de eternidade em eternidade é a presença de Deus. Ela é a única coisa. Por isso tem muitas pessoas que elas vão em busca dessa felicidade, sabe, nas coisas, no mundo, né, nas pessoas, e elas nunca vão encontrar. E elas vão sempre viver de uma forma infeliz. Nunca vão ter alegria no seu coração. Por quê? Porque a felicidade e a alegria é o sinônimo de a felicidade e alegria, é uma pessoa que chama Jesus. Se você buscar Jesus, se você tiver Jesus, se você tiver essa presença, se você não tirar os olhos dessa presença, você pode ter certeza, você vai ser a pessoa mais feliz dessa terra. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos aqui conhecem uma vovozinha do coque, cheia do fogo de Deus? Você conhece? Agora, quantos aqui conhecem uma vovozinha cheia do fogo de Deus, que mora numa comunidade? Quantos conhecem? Vai lá perguntar para ela se ela não é a pessoa mais feliz dessa terra. Sabe por quê? Porque eu conheço pessoas assim. Pessoas que dedicam a sua vida para servir favelas, comunidades. E aí muitas pessoas olham e falam, nossa, isso aí é ser cristão? Sim, porque essa terra é passageira. Esse aqui não é o nosso lar. A casa que você mora não é o seu lar. O carro que você tem não é seu. Sabe, o emprego que você tem é passageiro. O diploma que você tem não vai valer de nada o dia que você morrer. Mas o que vai valer de fato é aquilo que você faz para o Senhor. Então vai lá, pergunta para essa vovozinha, cheia do fogo, se ela não é a pessoa mais feliz dessa terra. Se ela não vive na felicidade, mesmo comendo arroz e feijão. Sabe por quê? Felicidade não tem a ver com as circunstâncias. Felicidade tem a ver de você ter uma pessoa na sua vida, e essa pessoa é Jesus. Você pode estar passando necessidade, mas se você tiver Jesus, você vai passar pela necessidade sorrindo. Você pode passar por tribulação, mas se você tiver Jesus, você vai passar pela tribulação sorrindo. Você pode estar passando pelo pior momento da sua vida, mas se você tiver Jesus, você vai passar por esse momento sorrindo. Sabe por quê? Porque as circunstâncias não definem a sua felicidade. O que define a sua felicidade é você ter Jesus na sua vida. Lá em Salmos, capítulo 51, no verso 12, Salmos é muito conhecido, é a oração, né, de Davi, quando ele se arrepende do seu pecado. E lá no verso 12, ele fala algo
mais ou menos assim: restitui-me a alegria da salvação e sustente-me com o teu espírito. Sabe por quê? Davi pede para que o Senhor restitui a alegria da salvação. Claro, porque ele tinha perdido isso. E qual que é o momento que Davi perde a alegria da salvação? Muitos vão dizer que ele perde essa alegria no momento que ele pecou. Mas eu não acredito nisso. Porque o pecado de Davi, ele não foi de repente. Ele foi um pecado projetado. Então Davi, ele pensou o pecado dele. Se você for ler as escrituras, você vai ver que Davi, ele peca com Batseba, e aí depois o marido de Batseba chega, e aí ele fica desolado, ele não sabe o que fazer, e aí ele fala para o marido de Batseba, para Urias, né, ir para frente da batalha. Urias fala, eu não vou. Não, Urias fala, deita com a sua mulher. Davi fala para Urias, deita com a sua mulher. Por quê? Porque Davi tinha deitado com ela. O que Davi pensou? Se Urias deitar com ela e ela ficar grávida, vai ser de Urias, não vai ser meu, ninguém vai desconfiar. Aí Urias fala, não posso me deitar com ela, porque meu exército está lá na guerra. Seria uma desonra, enquanto o exército está na guerra, eu estar aqui desfrutando das coisas. Só que é interessante, era para Davi estar na guerra. Davi não estava. Urias estava. Davi não estava na guerra. Por quê? Por que Davi não estava na guerra? Porque eu acredito que nesse momento, o fato dele não ter ido na guerra, já mostra que ele tinha perdido a alegria da salvação. É igual eu e você. Às vezes você falta em lugares que você não deveria faltar. Era para você estar no culto e você não está. Era para você estar na célula e você não está. Era para você estar lá com a sua família e você não está. Por quê? Perdeu a alegria. E o fato de você perder a alegria faz com que você não participe das coisas que você deveria participar. E eu acredito que Davi já tinha perdido a alegria. Então Davi fala para Urias, não, então faz o seguinte, deita com a sua mulher. Ele não deita com a mulher. Se você for ler a Bíblia, ele não deita. Aí o que Davi faz? Davi manda uma carta para o general que está na guerra, e ele fala o seguinte, coloque Urias na frente do exército, para ele morrer. Porque se ele morrer, eu posso tomar a Betseba como a minha esposa. E é isso que acontece. Urias morre por ser fiel a Davi. E aí eu te falo, vou fazer uma pergunta agora um pouco polêmica. Quem vai ser maior no reino dos céus? Urias ou Davi? Mas isso é uma outra pregação. Mas por quê? Porque eu acredito que Davi perdeu a alegria muito antes de ter pecado. Porque o pecado, na verdade, é a consequência, muitas vezes, de você perder a alegria. Então, por exemplo, você está aqui no culto, cheio de Deus, aí alguma circunstância acontece na sua vida, aí você começa a se afastar dos irmãos, você começa a se afastar da célula, você começa a se afastar da igreja, aí esse afastamento faz você voltar os seus olhos para o mundo, faz você voltar os seus olhos para aquilo que um dia já brilhou para você, e aí sim acontece o pecado. Por isso que eu acredito que Davi perdeu muito antes a alegria. E eu quero falar para você, eu olho para muitos jovens aqui, e adolescentes, que perderam a alegria, que deixaram de olhar para o Senhor e para Jesus, e começaram a olhar para as circunstâncias. As circunstâncias da sua vida se levantaram e você tem olhado para as circunstâncias, você não tem olhado para o Senhor. Sabe, eu e você, nós precisamos voltar os nossos olhos para Deus. Sabe, nós precisamos voltar e firmar os nossos olhos no Senhor, naquele que nos chamou. Por quê? Porque se isso não acontecer, sabe, eu e você, nós vamos ter o mesmo destino de Davi. Nós vamos acabar nos afastando, o pecado vai bater a porta, nós somos homens, nós somos falhos, não vamos resistir a isso, sabe? E aí esse não é o interesse de Deus para a sua vida. Sabe qual que é o interesse de Deus? É que eu e você vivamos felizes, alegres na presença de Deus. Sabe, o louvor pode subir. Eu sei que muitas pessoas, elas falam que
que se no evangelho não tiver luta, não tiver dor, não é evangelho. Que se não tiver um preço para ser pago, não é evangelho. Eu concordo em partes com isso, porque de fato existe um preço que você vai pagar. Então eu pago um preço hoje para estar aqui. Você talvez pague um preço para estar aqui. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Presta atenção aqui, irmãos. Qual preço é caro demais para aqueles que estão apaixonados? Quem reclama do preço é porque ele não está apaixonado. Porque aquele que está apaixonado, ele não reclama do preço. Por isso que eu comecei contando para você a história dos mártires. Sabe por quê? Você nunca vai ler sobre eles, você nunca vai ler uma biografia, você nunca vai ouvir da boca de nenhum deles o dia que você chegar no céu, murmuração, reclamação, por ter servido a Deus, por ter passado por dificuldades. Sabe por quê? Porque eles eram tão apaixonados, que o preço que eles pagaram era pequeno demais. Às vezes nós reclamamos de coisas tão pequenas, nós murmuramos as coisas tão pequenas, mas por que fazemos isso? Porque o nosso coração não está apaixonado, porque nós perdemos de vista o Senhor e a tua presença, e porque perdemos Ele de vista, perdemos também a alegria de servir ao Senhor. Lá em Deuteronômio, você sabia que aquele que não servisse a Deus com alegria, sobre ele viria maldição? Alegria, meus irmãos, é um mandamento de Deus para mim e para você. Alegria é a forma como vive o reino de Deus. A Bíblia fala que eu e você, nós somos o povo mais alegre desse mundo. Por quê? Porque nós achamos o maior tesouro dos céus, nós achamos o maior tesouro da terra, nós achamos o maior tesouro que já existiu, que é Jesus e a tua presença. E o meu convite para você nessa noite é de você voltar os seus olhos para Jesus, é de você pedir para o Senhor: Senhor, restaure em mim essa alegria. Eu quero servir ao Senhor com alegria, eu quero servir ao Senhor feliz, eu quero servir ao Senhor alegre, que nada seja pesado demais para mim, sabe, Senhor, tira os meus olhos dessas coisas que me prendem, porque eu quero só ver você, eu só quero só ver Jesus, eu quero só ver o Senhor. Convite para você nessa noite é de você buscar Jesus e sair daqui com a certeza e a convicção de que Ele é a pessoa mais importante da sua vida, e que mesmo que você esteja passando por dificuldades, e se você tiver a consciência de que Ele está lá com você, isso não vai te paralisar, isso não vai te amedrontar, isso não vai te causar pânico, você não vai andar ansioso, você não vai andar com depressão. Por quê? Porque você tem a consciência de que Jesus mora dentro de você. Antes de nós orarmos, deixa eu só te falar uma coisa. Quantos aqui admiram, por exemplo, Abraão? Eu admiro muito Abraão. Quantos aqui admiram, por exemplo, José? Quantos aqui admiram, por exemplo, Daniel? Grandes homens de Deus. E aí muitos de vocês, presta atenção no que eu vou te falar, muitos de vocês ficam assim: o dia que eu for para o céu eu vou conversar com Abraão, o dia que eu for para o céu eu vou conversar com Daniel, o dia que eu for para o céu vou conversar com José. Eu quero saber tudo o que eles viveram. Mas deixa eu te falar uma coisa, sabe, esses caras, eles estão olhando para você hoje, e eles falam o seguinte: o dia que eles morrerem, eu que quero conversar com eles, porque você tem uma coisa que eles nunca tiveram: Deus residente em nós. Então, às vezes você admira esses caras, mas pode ter certeza, o dia que você chegar no céu, você vai ter uma surpresa, porque eles vão chegar para você: Mateus, como que é ter a presença de Deus dentro de você? Como que é, meu irmão? Mas imagina Daniel falando para você, como que é ter a presença de Deus caminhando com você? Como que é ter a presença de Deus todo momento com você? Nossa, como que é, mano, dormir com a presença de Deus?
Sabe por que eu estou te falando isso? Que você precisa ter essa consciência. A presença de Deus está dentro de você. E conforme a minha Bíblia diz, e a sua Bíblia diz, lá em Romanos capítulo 8, nada nos separa do amor de Deus. Não é morte, não é vida, não são anjos, nem principados, nem potestades. Nada nos separa dessa presença. Por que eu estou falando isso para você? Porque às vezes você perdeu a alegria. Porque você falou, eu pequei, eu errei, Jesus não está mais comigo. Isso é uma mentira do diabo. Porque nada pode te separar do amor dele. Quero convidar você a ficar de pé. Feche os seus olhos no seu lugar. Espírito Santo, eu oro nesta hora para que o Senhor coloque em nossos corações a alegria da salvação. Que no dia que nós formos salvos, o dia que fomos alcançados pelo Senhor, dentro de nós entrou uma alegria, entrou uma paixão. No dia que nós fomos salvos, nós não queríamos saber de outras coisas, só nós queríamos saber de Jesus. No dia que fomos salvos, não havia preço caro demais a se pagar. Que essa alegria seja restaurada nessa noite. Eu oro, Espírito Santo, para aquele que está triste, ele receba alegria. Aquele que está desanimado, ele receba fé. Aquele que está, Pai, desamparado, ele receba uma palavra de conforto. Espírito Santo, passeia nesse auditório. Espírito Santo, passeia entre os meus irmãos, para que eles possam receber a alegria que provém da Tua presença, e só a Tua presença nos satisfaz. Eu quero declarar, Senhor, nós sairemos daqui satisfeitos da Tua presença, satisfeitos da presença na casa do Pai, porque o Pai está aqui nessa noite, e Ele vai servir o pão e o vinho para nós. O pão é alimento, o vinho é a presença. Eu quero declarar, Espírito de Deus, ninguém sairá daqui nessa noite da mesma forma que entrou. Por isso, alcance e catapulta cada coração. Oh, em nome de Jesus. Feche os seus olhos e faça dessa canção a sua oração. Busque ao Senhor agora por meio desse